Olá, boa noite, Leoni. Graça e paz. Tudo bem aí com vocês? Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos aguardar mais um minutinho, né? Para chegar mais alguém, aí a gente já vai iniciar o nosso estudo de hoje. Oi, Neide, Amanda, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uns segundinhos a gente já começa o estudo de hoje. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, depois a gente vai ler um pouquinho em Jó, capítulo 38, e também o Salmo de número 96. A gente vai estar lendo também, tá? Vamos aguardar só mais um minuto para ver se chega mais alguém. E aí nós já vamos iniciar o nosso pequeno grupo de hoje. Olá, irmão Orlando, também seja bem-vindo. Muito bem, são 8h05. Então nós vamos orar para iniciarmos o nosso pequeno grupo de hoje, tá bom? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse início de semana, pelo dia, Senhor Deus, que o Senhor me abençoa com o trabalho hoje, pela proteção, Senhor Deus, e peço agora que o Senhor fale aos nossos corações através do estudo da Tua Palavra, Senhor, que possamos verdadeiramente entender a Tua Palavra, Senhor, e que dessa maneira, dia após dia, Senhor Deus, nós possamos nos aproximar mais de Ti. Obrigado pelos irmãos que vão acompanhar ao vivo agora, Senhor Deus. Abençoe também aqueles que vão assistir depois desse estudo bíblico, Senhor Deus. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa ser plantada nos nossos corações, nos corações das pessoas, Senhor Deus, e possa germinar e produzir frutos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, irmã Rose, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmã Cleide também está conosco. Irmãos, então vamos lá. Lembrando que os vídeos anteriores estão todos no YouTube da igreja. Então basta você entrar no YouTube da Igreja Batista do Santa Cruz, se você quiser ver todos os estudos bíblicos que a gente faz no nosso pequeno grupo, você pode acompanhar por lá e pode rever os estudos para entender, compreender melhor a palavra de Deus. E sempre que você precisar, você entra em contato com o pastor Luiz sobre dúvidas, esclarecimentos, né?
Então, o estudo de hoje foi o que nós fizemos semana passada nos pequenos grupos, mas os nossos pequenos grupos estão bem limitados por causa da lei municipal, né, do toque de recolher, que é 8 horas, então temos poucos irmãos conseguindo fazer os estudos nas suas casas. Por isso, a importância de nós participarmos por aqui. Então, nós começamos a estudar os atributos de Deus, né? Fizemos uma primeira parte onde nós destacamos que, por que estudar? Primeiro, o que são os atributos de Deus? Então, são as qualidades de Deus, né? São as características de Deus. Esses são os atributos de Deus. Por que estudar os atributos de Deus? Para que a gente consiga conhecer um pouco melhor a Deus, tá? Não vamos conhecer muito Deus? Não, tá? Mas é para a gente ter uma noção melhor. Quem nós conhecemos melhor, a gente consegue ter um relacionamento melhor com a pessoa que a gente conhece bem. Então, para que nosso relacionamento com Deus seja melhor, nós precisamos conhecer um pouco mais o nosso Deus, tá? Nós também vimos na semana passada que Deus se revela através da natureza. Então, mesmo aquelas pessoas que às vezes dizem, mas tem pessoas que não foram evangelizadas, tem pessoas que não conhecem Deus, mas o próprio Deus diz que através da sua criação, ele se revela às pessoas, tá? Então, hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre essa introdução aos atributos de Deus, e aí, semana que vem, aí sim nós vamos começar a estudar os atributos especificamente. Muito bem. Na semana passada, a gente perguntou assim, se eu fosse falar quem é Deus, o que eu diria, né, de Deus? O quanto eu conheço Deus, né? E às vezes as pessoas falam assim, para mim Deus é amor. Pois olha, irmãos, a gente precisa cuidar muito com isso, porque quando a gente define Deus com uma palavra ou somente com uma frase, a gente pode cair no erro de resumir Deus de forma errada. Se a gente acha que Deus é amor e somente amor, nós vamos deixar de conhecer o Deus que é justiça, o Deus que é misericórdia. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a Deus, para que a gente não pense ou imagine Deus de forma limitada, ou mais limitada ainda, e que a gente possa começar a ter uma compreensão errada de Deus, tá? Porque Deus não é só amor, Deus também é justiça. E a gente aprendeu que as duas coisas para Deus têm o mesmo peso. Deus é perfeitamente amor, assim como Deus é perfeitamente justiça, tá? Deus nunca vai amar mais e por isso cometer uma injustiça, ou ser injusto por causa do excesso de amor. Então não existe isso, tá? Deus é perfeito em tudo, inclusive nos seus atributos. Muito bem. Então vamos lá. Fiquem comigo porque o estudo é bem curto. Em 20 minutos nós encerramos hoje. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser. Ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só. De modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Ok? Olha o Fábio aí, nosso missionário. Domingo que vem, irmãos, é o dia do missionário batista. Temos a irmã Roseli, que na nossa convenção, na Batista, ela foi missionária. E temos o irmão Fábio, que é missionário. Então,
não existe limitação. Deus é infinito em todos os seus atributos. O amor de Deus é infinito, a justiça de Deus é infinita, tá bom? Então temos que ter esse entendimento. Erros na interpretação dos atributos de Deus. Olha só. Algumas pessoas, por não compreenderem adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições do caráter de Deus que, no mínimo, afrontam ao seu ser perfeito. Então é o que eu estava falando isso. Muito cuidado. Às vezes a gente acha que Deus é tanto uma coisa que ele deixa de ser outra. E a gente pode criar uma ideia de Deus errada para as nossas vidas, né? Como eu já falei antes, todo mundo gosta de definir que Deus é amor, tá? Mas Deus é justiça. Então precisamos cuidar com isso. Então ele é perfeito em todas as coisas. Então ele não vai cometer uma injustiça por amor. Muito cuidado com isso, né? Então a gente precisa cuidar bastante com isso. Por exemplo, vamos lá. Algumas pessoas priorizam um dos atributos de Deus em detrimento de outro. O caso mais clássico sobre esse erro ocorre na interpretação a relação entre justiça e amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor que entendem que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão equivocada geralmente resulta numa heresia. O que é uma heresia? Um ensino falso. As pessoas acham que por Deus ser amor, ele ama tanto as pessoas que ele é incapaz, ou que ele seria capaz de cometer uma injustiça de tanto amar as pessoas. E não funciona dessa maneira, irmãos. Irmãs, muito cuidado com isso, tá? Deus não ama alguém tanto que ele, por causa do seu amor, ele possa cometer uma injustiça. Deus é perfeito e todos os seus atributos, eles são perfeitos e são infinitos. Então, ele não é capaz de cometer um erro como nós, seres humanos, cometemos, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, eu tive que fazer uma mentirinha para abençoar aquela pessoa. Ah, eu cometi um erro aqui, mas é por uma boa causa. Deus não vai ligar para isso. Não funciona assim, tá? Não tem essa barganha com Deus de cometer algo errado em favor de uma outra coisa. Não, Deus não é assim. Deus é perfeito em todos os seus atributos, tá bom? Muito bem. Então, essa compreensão equivocada geralmente resulta na heresia do universalismo, ou, no mínimo, numa noção muito equivocada da doutrina da salvação, onde o Deus soberano parece não ter qualquer autonomia, tá? Então, muito cuidado com isso. Deus tem que me salvar. Deus tem que me levar para o céu. Porque o pastor Luiz pregou que uma vez salvo, sempre salvo. Então eu posso cometer pecado, eu posso cometer injustiça, eu posso viver a minha vida agora de qualquer maneira. Porque salvo, sempre salvo, eu vou para o céu. Cuidado.
Lembra o que nós pregamos ontem? Que Jesus falou que aquele que permanecer firme, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A pergunta que eu te faço: alguém que é salvo, que tem o Espírito Santo dele, vai continuar cometendo pecados? Vai continuando tendo uma vida incorreta? Uma vida que desagrada a Deus? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que a gente não comece a construir um Deus fantasioso na nossa mente, que não está de acordo com a Escritura e não está de acordo com a sua palavra, tá? Salvo, sempre salvo. Podem crer nisso, mas alguém que tem o Espírito Santo na sua vida agindo, tem uma vida muito diferente de alguém que não tem o Espírito Santo e que comete loucuras e coisas erradas e acha que está tudo bem, porque Deus é amor e Ele perdoa e não vai ter nenhum problema. Então, essas interpretações da palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com elas. E conhecer a Deus, conhecer os atributos de Deus, é importante para que a gente realmente o adore em espírito e em verdade, que a gente se aproxime de Deus, conhecendo a Deus. Muito bem, sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e todo justiça. Tá bom? Irmãos, Deus ama e ama de forma perfeita todas as pessoas. Deus usa de justiça, e uma justiça perfeita para com todas as pessoas. É isso que nós temos que compreender de Deus. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não o faz ser mais amor do que justiça. E o fato de Ele punir eternamente o pecador que não foi justificado pela obra de Cristo não o faz injusto ou menos amoroso. Os atributos de Deus se completam ao invés de se excluírem mutuamente. É isso que eu quero que nós possamos compreender hoje, tá? Deus, quando a gente olha para o plano de salvação, para a redenção, para aquilo que Jesus fez na cruz, para nos dar a vida eterna, nós enxergamos um Deus amoroso que ama tanto que entregou a sua própria vida. Mas, por outro lado, temos que entender que, ao mesmo tempo, esse Deus não vai cometer uma injustiça de condenar alguém ao inferno, ou ser injusto, como muitas vezes a gente pensa. Vai dizer que nunca passou pela cabeça de vocês um pensamento assim: mas aquela pessoa morreu com 15 anos. E ela não, pelo que a gente conhecia ela não teve Jesus na sua vida. Aí, nossa, aquele outro, com 70 anos, ele foi aceitar Jesus. Então Deus deu 70 anos, trabalhou 70 anos na vida dele até que ele fosse aos pés da cruz. Enquanto que aquele outro, com 15 anos, Deus permitiu que ele morresse. Aí a gente pensa, mas será? E aí eu vou te trazer uma informação hoje. Por mais que nós não conseguimos compreender
as coisas de Deus que não são revelados a nós, isso não significa que Deus possa ter cometido ou que vá cometer uma injustiça com alguém. Muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho essa convicção de que Deus é justo e Ele é perfeito na sua justiça. Deus é amor, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, e é perfeito esse amor que Ele sente pela sua criação. Então, não vamos exaltar um atributo de Deus e anular um outro atributo de Deus. Muito cuidado com isso, porque nós vamos criar um Deus na nossa mente que não existe. Tá? Nós vamos criar um Deus na nossa mente que talvez a gente pense em ele tolera o pecado. Nós vamos criar um Deus na nossa mente porque Ele nos ama tanto que Ele vai tolerar o pecado que eu faço, que eu cometi ou que eu quero cometer. Muito cuidado com isso, irmãos. O Deus de justiça, Ele não vai tolerar, porque Ele tem uma justiça perfeita. Não existe essa maneira de fazer do nosso jeito ou da nossa maneira, ou querer exaltar aqui: ah, mas Deus me ama tanto, eu tive que cometer esse pecado, mas não vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema. Com certeza. Tá bom? Então que isso fique muito claro hoje em nossa mente, que Deus é perfeito, mas de modo completo, em todos os seus atributos. O homem continua sendo o mesmo que não tenha alguns de seus atributos humanos. O homem continua sendo o homem, mesmo que não tenha alguns atributos humanos. Deus, diferente disso, não poderia ser Deus se lhe faltasse um de seus atributos, pois ele é perfeitamente expresso em cada um deles. Deus se expressa de forma perfeita em todos os seus atributos, tá? Não existe imperfeição em nada que é relacionado a Deus. Muito bem. Quais são os atributos de Deus? Então, semana que vem, nós vamos começar a estudar sobre os atributos em si. Vocês viram que eu falei bastante de amor, bastante de justiça. Isso são atributos, são qualidades de Deus, tá? Então, antes de falarmos quais são os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. A própria palavra já diz mais ou menos o que é, né? Os atributos incomunicáveis, irmãos, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém, tá? Os mais, não sei se essa palavra é correta, mas os mais conhecidos, os mais famosos, por exemplo, Deus é onisciente, Deus é onipotente, né? Então, são os conhecidos, né? Então, Deus, ele é onisciente, ele está em todo lugar e ao mesmo tempo. Ele preenche todos os espaços onde a gente possa imaginar, Deus está. Isso é um atributo só de Deus. Ele é onipresente.
Ele está no passado, no presente e no futuro. Tá? Isso é impossível para nós. Deus não existe ontem e para Deus não existe amanhã. Para Deus só existe hoje. Aí a gente já começa a pensar quem é Deus e quão poderoso Ele é. Se Ele está em todos os lugares, né? Se Ele está em todo o tempo, a gente começa a entender que nada que a gente possa fazer, nada que a gente queira fazer, a gente não consegue esconder de Deus nada. A gente não consegue esconder os nossos pensamentos, nós não conseguimos esconder de Deus. Imagina, né? E Deus é onipotente. Ele tem uma força infinita. Sabe o que é isso? Que não tem limite o poder de Deus. Então aqui a gente já tem uma noção de algumas coisas que Deus não comunicou ao ser humano, que é um atributo só pertencente a Deus. Ele é incomunicável, ele não comunicou para nós. E existem os atributos comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Olha que coisa maravilhosa. É um atributo de Deus, é uma característica de Deus, e Ele comunicou ela para nós. Ele compartilhou esse atributo com o ser humano quando Ele criou o ser humano. Os atributos comunicáveis, eles foram impressos na criação da humanidade. É basicamente por isso o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Isso é, porque Deus comunicou a ele alguns de seus atributos. E por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos, tá? Em alguns aspectos, o homem se parece com Deus, né? Ele não nos fez a sua semelhança e a sua imagem, então nós refletimos a imagem de Deus. Existe alguma coisa, algum aspecto que nós somos parecidos com Deus, tá? Então, esses atributos são os comunicáveis. E aí está o amor, aí está a justiça, aí está a consciência, né? De falar o certo, de falar, de agradar a Deus. Aí nós vamos ver esses atributos. A seguir, no próximo estudo, então, nós vamos entrar nos atributos de Deus, tá? Nós vamos conhecer quais são os atributos de Deus, vamos tentar entendê-los, mesmo de uma forma bastante resumida, tá, irmãos? Eu não estou aqui querendo passar a ideia para vocês de que a gente vai conseguir entender e compreender Deus. Não é essa a minha intenção, tá? Então a gente vai compreender de forma resumida e limitada. A gente vai ter uma noção básica de cada um desses atributos de Deus. Com qual objetivo, irmãos? De nós conhecermos melhor a Deus, para que dessa maneira nós possamos nos relacionar melhor com Deus, para que nós possamos, então, criar mais intimidade, obedecer melhor a Deus, ter uma maneira mais... nós podemos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é a única forma, irmãos, de nós verdadeiramente sermos felizes, de verdadeiramente termos uma vida com uma esperança, uma esperança de que um dia nós vamos viver num céu maravilhoso, nós vamos ter uma vida maravilhosa. Mas nós não precisamos esperar para morrer, para chegar no céu. A intenção de Deus é que aqui na terra, agora presentes, nós já possamos, sim, sentir, ver, ter esperança dessa vida maravilhosa que Deus nos oferece. Amém?
Irmãos, então basicamente era isso para hoje, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido essas duas lições que nós fizemos de introdução aos atributos de Deus, ok? Para quê? Conhecer melhor a Deus, ok? Desmistificar um pouquinho. Hoje tem muita gente que conhece Deus só com um atributo, que é o amor. Esquece a justiça. Cria um Deus totalmente errado para adorar e vai adorar a Deus de forma errada e não vai conseguir se relacionar com Deus. Então nós vamos tentar mudar isso um pouquinho, essa forma de nós pensarmos. E vai ser muito gostoso, tá? Vai ser maravilhoso ao ponto, a partir do momento em que nós conhecemos Deus melhor, nós nos relacionamos melhor com Ele, nós nos sentimos mais seguros com Ele, nós temos mais convicção de passar alguns momentos difíceis na nossa vida. Aqui em cima antes alguém falou que estava triste, né? Um pouco, uma mistura de sentimentos, uma tristeza, uma esperança, né? Então, para que conhecer Deus melhor? Para que a cada dia a gente possa ter mais convicção de que Deus é poderoso, que Deus é o que nos guarda, que Deus é o que nos cuida, que Deus que nos salvou, que nos regenerou e um dia vai nos levar para o céu. Então, que a gente possa conhecer Deus melhor. Irmãos, que Deus dê uma boa semana para vocês, tá? Continuem se cuidando muito, continuem pedindo proteção de Deus, tá? Nós continuamos orando por todos os que a gente conhece, pelos familiares, pelos amigos. Sempre que a gente lembra, a gente está orando para que Deus esteja cuidando de todos. Eu fiz um pedido para Deus e eu quero compartilhar. Talvez você que está me assistindo hoje, eu vi que a Salete está aqui também, talvez você não tenha ouvido falar isso. No começo dessa pandemia, eu fiz um pedido para Deus. Eu não sei se Deus vai me atender, mas eu tenho orado insistentemente nisso. Que eu não precise fazer nenhum culto fúnebre das pessoas da minha igreja, da minha comunidade, para fazer um sepultamento por causa dessa doença. E eu tenho pedido insistentemente que Deus não permita que a gente passe por essa tristeza. Tomara que Deus, na sua perfeita misericórdia, na sua perfeita bondade, no seu perfeito amor, na sua perfeita justiça, possa atender esse pedido desse pastor. Tá bom? Vamos orar. Deus abençoe a vida de todos vocês. Se precisarem alguma coisa, entre em contato comigo, eu terei o maior prazer. Sempre lembrando, irmãos, os estudos estão lá no YouTube. Façam inscrição, inscrevam-se lá no YouTube da igreja, tá bom? Esses estudos de segunda-feira, que são dos nossos pequenos grupos, que fazemos toda semana, eles já estão todos listados lá, desde que a gente iniciou. Então, para que você possa estar acompanhando o que nós estamos estudando. Madalena, que chegou depois, né? Salete, Elidir, Laudeir, irmão Rosi, pastor Joanã, que entrou depois. Deus abençoe todos vocês. Tá? A gente está sempre orando, sempre lembrando de todos, que Deus traz à nossa mente, a gente vai buscá-los, a gente vai orando por vocês, tá? Irmão Altamir chegou agora, também vamos orar agora, Altamir. Você vai, busca lá o estudo para você acompanhar todo ele, tá bom? E não percam, segunda-feira que vem, aí nós vamos entrar propriamente nos atributos. Aí o estudo vai ficar mais gostoso ainda de nós fazermos ele juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse momento que nós passamos juntos, Senhor Deus, por todos os irmãos e irmãs que acompanharam essa live, Senhor Deus. Ó Senhor, nós continuamos clamando a Ti, Senhor Deus. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que o Senhor não permita que essa doença possa ceifar, Senhor Deus, vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Ó Senhor Deus, não permita, Senhor, nós continuamos orando, Senhor Deus, e pedindo, Senhor,
Nós estamos nos cuidando, Senhor Deus, mas nós estamos aqui declarando que nós, mesmo com todos os cuidados que nós tomamos, nós necessitamos da Tua proteção, Senhor Deus, porque nós sabemos que nada acontece nesse planeta, Senhor Deus, se não for por Tua permissão, Senhor Deus. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso único Deus, o nosso Salvador, em quem nós confiamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana. Qualquer coisa, chame o pastor, se precisarem.